Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aos bastidores corporativos. Estamos aqui para bater um papo realmente sobre alguns assuntos pertinentes aos nossos negócios. Estamos com a presença aqui de Ivan Rosante, CEO da RZ3. Bem-vindo, Ivan. Muito obrigado, Júnior. Prazer estar aqui com vocês. Estamos com o Isaías, que é o CPO da L2. Bem, Isaías? Tudo bem, Júnior. Obrigado. Vai ser um momento especial aqui para a gente trocar algumas ideias. Ok, estamos aqui também com o Cláudio Luraski, CRO da RZ3. Tudo bem, Luraski? Tudo jóia, e vocês? Obrigado, muito bem. Então vamos lá. Começando, nós vamos falar aqui, o tema é sobre a nova configuração do mercado tributário. O que eu digo de nova configuração, não estou falando de realmente reforma tributária. Eu estou falando das mudanças tributárias que a gente está vivendo. Eu já que sou decano aqui, eu e o Luraski somos decanos aqui dentro, eu já vivi muita coisa, mas o mundo hoje tributário está realmente num processo muito de mudança muito drástica, né? Então eu já vou começar com uma pergunta e a gente vai entrando no circuito, que é: quando falamos uma nova configuração do mercado tributário, contábil, fiscal e financeiro, o que mudou na prática? E o que ainda vai mudar, né? Então, Ivan, o que você tem a falar sobre o tema? Olha, eu não sou decano como vocês, acho que tenho uma experiência um pouco menor. Eu acho que o que está assustando um pouco mais no cenário atual é que em mudanças anteriores, elas demoravam muito para ser avaliadas, demoravam muito para ser sentidas nas empresas realmente. Então, se você mudasse um formulário, antigamente de papel, as pessoas se adaptavam, tinham tempo de maturação disso daí muito maior. Acho que hoje, com o mundo da tecnologia, você mudar campos, mudar layouts, mudar processos, todo mundo que está, inclusive o legislador ali, ele está dinâmico e achando que todo mundo consegue esse dinamismo. Então, eu acho que essa mudança recente, ela é muito mais sentida porque os processos se alteram e as pessoas não estão tão preparadas ou tão competentes com o processo atual. E aí vai mudar, vai ser complicado. Acho que a tecnologia, você transforma uma mudança no tributário, no financeiro, em qualquer outro local, vai impactar onde? No setor de tecnologia, porque hoje tudo você faz através de um sistema. Então, a complexidade dessas mudanças, elas vão abranger mais departamentos, mais áreas, vai ser mais complexo. Tudo hoje, você vai criar 50 campos novos. Cara, 50 campos novos para preencher numa nota fiscal, fazer uma mudança, alguma coisa assim, é sempre bem complicado. Mas a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que se adaptar a isso. Acho que o ser humano só chegou até aqui porque conseguiu se adaptar. E a gente vai ter que fazer isso aí, as empresas vão ter que sobreviver a isso. Nós tivemos as implementações de SPEDs ao longo dos anos aí, que no começo era muito difícil. Depois, hoje você já trata aí de uma forma muito mais tranquila. Acho que toda mudança no começo é difícil, mas a ideia é que seja para melhor, né? Então, vamos nos adaptando aí. E as empresas vão tocar, acho que vão ter muitas oportunidades, vão surgir novas funções, algumas coisas, e a ideia é que melhore, né? Então, acho que o futuro vai ser melhor que o passado. Então, é um caminho difícil, mas é um caminho que vai ser bom. Acho que a gente vai ter que fazer. Até tocando já levando em consideração, o Isaías vem de parte de folha, tem todo o envolvimento tecnológico de folha de pagamento, auditoria, de processo. Depois eu queria que você até falasse mais sobre esse assunto. Você também tem a sensação de que para a parte de folha o impacto vai ser mais drástico? Ele está sendo mais drástico? As empresas estão preparadas para atender essas novas mudanças, expectativas que vai surgir? Eu não estou nem falando de reforma tributária, estou falando do nosso dia a dia mesmo. Sim. Então, o próprio e-social tem traz complexidades que é a folha de forma eletrônica. Sim. Então, e hoje também tem as penalidades sobre todas essas informações. Então, a gente identifica aqui que tem muita gente que tem muita dificuldade de entendimento do que a gente apresenta, porque ele não sabe olhar para dentro da folha dele e falar, putz, tem um problema. Assim, então, sim, Júnior, até pegando um pouco da fala do Ivan, né?
as mudanças elas aconteciam de uma forma muito mais lenta, né? Então, as operações tinham um tempo maior para se adaptar, era mais difícil uma fiscalização pegar um erro. Agora, quando a gente fala de um período de 2018 para cá, e a gente ainda tem muitas mudanças que ainda vão acontecer a partir dessa base de social, nós avaliamos, eu avalio que não só tecnologicamente as empresas estão com dificuldade de se adaptar e acompanhar as mudanças, né? Mas a própria operação está com dificuldade de se manter atualizada. Então, poxa, se você pega o E-Social, é um projeto organizado, muito organizado, assim como também a reforma está sendo muito bem organizada. A Receita, né, os órgãos reguladores aprenderam a trabalhar com tecnologia, então eles estão acompanhando. Então, assim, não só o E-Social, mas foi lançada a plataforma do DET para fiscalizar e multar eletronicamente as empresas. Foi lançada a plataforma do DEG para fazer também notificar as empresas de forma eletrônica. E tudo isso antes, sei lá, há 2, 3 anos atrás, a gente falava, não, mas está tranquilo, porque ainda precisa um fiscal assinar um auto. Isso. Agora não. Agora a empresa precisa estar atenta. Se nasceu uma notificação no DET, ela tem 60 dias para responder. E com base no que o fiscal vai notificar ou vai autuar a empresa? Com base nos dados que você está declarando no E-Social. Antes você declarava a GFIP ali, uma linha, 2 linhas, né, com as movimentações à base do trabalhador. Agora não, agora você manda todo o demonstrativo do colaborador, o valor do crédito que você fez na conta dele, qual era o demonstrativo daquele crédito. Então, virou um Big Brother dos dados. E aí a gente não está aqui para falar da reforma, mas a gente sabe que a reforma vai para o mesmo caminho. A ideia do governo é conseguir, de forma mais fácil, fiscalizar o contribuinte, fazer ele cumprir a lei ali, né? Então, eu lembro que eu participei do projeto do E-Social, né? Como uma das empresas do grupo piloto, e os fiscais viviam falando, os fiscais que eram as pessoas que estavam liderando o projeto, né? Falava assim, olha, o E-Social não mudou nada, porque as empresas reclamavam. Não, mas isso aqui é um absurdo, é difícil, não sei o quê. O cara colocava na pessoa, o E-Social não mudou nada. A gente só mudou a forma de declarar a informação. A lei já existia, você já tinha que estar fazendo isso. Um exemplo clássico, né? As empresas iam lá fazer o dissídio, acumulava toda a diferença e jogava no folha. E assim, os analistas não têm a noção do quanto isso impacta, por exemplo, num benefício previdenciário. Porque se você pega toda a diferença e joga numa competência só, você está aumentando a base ou diminuindo a base daquele trabalhador naquela competência. O certo é você fazer mês a mês, retificar competência a competência. Quando as empresas iam reclamar, por exemplo, desse item que veio, né, dentro do E-Social, também ele mudou, estruturou da forma que você tinha que declarar rúbrica, competência a competência. Isso é difícil, mas isso sempre existiu. A GFIP já tinha que estar ido assim. Então as empresas tinham essa dificuldade. E aí você vê que não é uma dificuldade tecnológica, é uma dificuldade de negócio, porque quem está executando não sabe que tem que ser feito dessa forma. Só que quando você vai para o social, é tudo detalhado, tudo aberto os dados, né? E aí é muito mais fácil de você pegar um erro desse tipo, dessa natureza. Fora um monte de outros problemas que você pode ter quando você declara o seu dado de forma incorreta, né? Agora, voltando no assunto que nós estamos falando, o Ivan já falou alguma coisa relacionado às mudanças que nós estamos tendo de outros pontos. O Isaías falou sobre folha. E Luraz, que vem de contemporâneo meu de price, já de âmbito de auditoria. Hoje nós estamos aqui dentro da XD3, nós estamos trabalhando muito com a parte de risk. Sim. Por quê? Porque nós temos que saber com quem nós estamos trabalhando, porque existe um monte de gente fazendo compensação de trabalhos e a gente tem que saber a relação desse cliente, né? Então, você que vem da auditoria, você entende que essa parte hoje do risk, ela tem que ser mais elaborada por todos, não só pelo meu cliente, porque tem cliente contratando empresas que também não tem lastro para suportar o que ela vai fazer. Sim. Então é um problema emblemático, né? E que depois que ela tem o problema, ela reclama. Mas
a empresa não sumiu, desapareceu. Ok, desapareceu porque já no começo já não tinha lastro. Isso, Né? exatamente. Então, você entende também que essa mudança tem que ocorrer também? Ela tem que ocorrer, Júlio. Porque, na verdade, o que acontece? Você tem uma mudança de comportamento das bases. Então, quando você está fazendo o tal do risk assessment, ou a parte de risco, se você não tiver um profissional, como nós temos do lado de cá, que são profissionais que eu vou rotulá-los de nexialistas. É um termo mais complicado, mas vocês vão entender. O que é um nexialista? É um cara que não desce na profundidade de um assunto, mas também não fica tão alto nele. E no meio do caminho nós temos especialistas identificando. Então, se você não tem um nexialista que enxerga o 360, esquece. Ele vai passar batido por um monte de frentes. Então, quando você tem um nexialista, isso muda tudo. Então, pega a RZ3, que tem uma estrutura de nexialistas, e aí você tem as competências estruturadas de especialistas, caras que enxergam mais no alto. Essa junção fica muito bom. Então você enxerga o quê? Uma empresa por todos os ângulos, não só pelo ângulo só de pegar e levantar meia dúzia de dados, como a gente fazia no passado. Então você consegue ver processo, você consegue ver riscos financeiros, riscos de reputação e por aí vai. Então tem mais de uma dúzia de riscos no panorama todo. Nós identificamos, inclusive, Júnior, riscos. Quando uma empresa tem operações internacionais, tem outros riscos que os outros não enxergam. Por exemplo, se a gente perguntar para quem está me ouvindo hoje ali, quantas guerras e conflitos nós temos hoje no ar, as pessoas vão falar assim, talvez 3, 4, não, tem 58. Porque nós mapeamos dentro da Z3 todos os conflitos. Porque isso pode ter problema de transfer price, pode ter vários problemas. Então como é que eu identifico isso? Isso no mapeamento de risco. E aí envolve um monte de técnicas, que é bem bom isso. Trazendo para a realidade do que a RZ3 já vem fazendo há muito tempo, e hoje mudando uma configuração um pouco mais elaborada, saindo só daquela questão de recuperação de crédito, e indo para uma área de consultoria mais assertiva, e entendendo a dor de cada cliente, né? E não trabalhar com uma esteira desesperada de contratos. Ivan, você entende também que essa questão do risk dentro das operações que a gente já trabalha e as operações que vão vir, ela é obrigatória para entender com quem a gente está trabalhando e mesmo cenários que a gente ainda não identificou. Isso aí eu acho que é essencial para qualquer relação B2B que você tenha hoje. Hoje você tem empresas, nós somos uma consultoria, nós prestamos serviço para outras empresas, nós tentamos ajudá-los nas áreas que nós temos competência, mas você tem hoje um cenário aí de empresas que estão numa ficha do próprio governo que tem indícios de fraude ou que tem indícios de ter envolvimento em corrupção. E empresas que você olha e fala assim, nossa, mas eu nunca acreditei que essa empresa seria, por exemplo, de lavagem do dinheiro do crime. Então, assim, o risco hoje não é uma coisa que nós fazemos um diferencial. A forma que nós fazemos, eu acho que é bem interessante você transformar dados em informação. Então, hoje as empresas elas têm muitos dados, mas algumas não têm a competência em organizá-los para drivar ou para servir como bússola para algumas coisas, porque você pode ter um cliente que seja um bom comprador seu, só que ele está com um dinheiro que pelo mercado vem indicando que não seria interessante você ter aquele resultado. Você pode, por consequência, estar envolvido em algo que você não tem a mínima noção que aquilo ali está. Então, assim, esse serviço que a gente presta de conseguir clarear, colocar luz para o empresário, para as empresas do grupo dele, dar uma visão, olha, a receita pode estar vendo dessa forma, o mercado está te vendo dessa forma, você pode ter um impacto por contas territoriais, por contas climáticas, algumas coisas que vai impactar no seu negócio, mas é algo que, ao meu ver, todas as empresas deveriam ter. Porque hoje, falando de reforma tributária, se o cara lá não pagar ou te pagar com dinheiro em espécie, cara, você vai ter um problema, você vai emitir uma nota para alguém, você já vai ter um split payment, você vai ter algumas coisas, você vai ter alguns impactos.
muito forte, e agora não é só no tributário que depois de 2 meses, como a gente está habituado, você vai resultar isso daí. Agora é num dia, na hora, o dinheiro não vai cair na sua conta. Então, dado esse Big Brother, né, como o Isaías comentou, essa parte do risco, ele é essencial para toda empresa, e não é para empresas, assim, você tem relação B2B, você tem relação com outra PJ? Tenho. Então, você precisa ter esse risco. Porque daqui a pouco você está recebendo um boleto de alguém, quem está pagando o seu boleto, o dinheiro não é visto. E aí, como é que você faz isso daí? Você tem uma atividade vista, mas você está envolvido com alguém que você não tinha conhecimento. Então, eu acho extremamente relevante. Hoje já existem algumas plataformas que podem auxiliar de forma individual, né? O seu cadastro de fornecedor. O cadastro de fornecedor, o pessoal até é mais avançado um pouquinho, faz uma análise, né? A gente no Analise faz uma coisa muito interessante, que é auditar os seus fornecedores na seção de mão de obra. Por quê? Porque você pode ser solidário. Mas esse é um pouco mais comum, né? Você já conhece, mas uma coisa, será que o pessoal fez alguma análise dos seus clientes além do crédito? Que hoje todo mundo faz se ele tem capacidade de pagamento ou não. Essas operações do governo, da Receita Federal, aí viram que eram ótimas empresas, que eram ótimas pagadoras. O problema não era o dinheiro, era a origem desse dinheiro. Então, você tem que descer o nível dessa análise para falar, tá, será que ele tem só a capacidade de crédito? Mas esse crédito que ele tem comigo é um crédito interessante? Então, eu acho que essa parte do risco, ela vai ter que ser incorporada para todas as empresas aí como algo essencial, e não só na perna do fornecedor, na perna do cliente, na perna de todo mundo que interagiu com aquela empresa, é de extrema relevância. Ao meu ver, tá? Pode ser que nem todo mundo tenha essa preocupação, mas eu acho que para você ter um negócio que vai se perpetuar, você tem que começar a se blindar, porque o dado hoje está exposto a todos. Então, é um rastilho de pólvora isso daí, e é interessante você saber esse caminho antes dele acontecer, de você se queimar, né? Acho que basicamente isso. Acho que é bem importante para as empresas essa parte de risco. A gente tem esse serviço, né, bem interessante, mas independente de ser conosco ou com qualquer outro, faça na sua empresa para que você não seja surpreendido, tá? Isso. Até para entender, para as pessoas que estão nos ouvindo, nós temos o Omnivera, que é uma ferramenta a qual ele traz o risco da empresa em todas as condições, até se alguém da empresa teve relacionamento com algum problema ambiental, porque nós podemos estar trabalhando com uma empresa que está lá no Mato Grosso, e eu não sei quem é essa pessoa e quem é o sócio dessa empresa. Então, e hoje, a RZ3, ela já tem cliente nos 27 estados do Brasil. Então, eu tenho um cliente no Amapá, nós temos cliente no Pará. Agora, esse cliente do Pará, ele tem envolvimento com alguma coisa em crime ambiental? Crime ambiental não tem muita história. É prisão direta, é crime. E dentro desse contexto, aí eu trago pergunta para todos aqui, acho que agora a gente vai entrar numa série de discussão. Então, quando eu falo de risco, eu estou falando que nós estamos descendo a linha. Eu estou trabalhando não mais numa esteira frenética de aquele monte de coisa, porque o crédito hoje, ele já não está tão favorável como era há anos atrás. Então hoje ele tem mais complexidade. Tem muita gente fazendo coisa errada, né? Então, e aí assim, o cliente já passou por alguma consultoria, aí eu tenho que saber se aquela consultoria, o que foi feito, porque senão eu vou ter que trabalhar um crédito que foi trabalhado. Então é um outro problema. Mas quando eu trago essa matéria do risco para dentro da empresa, eu também trago aquilo que eu não quero trabalhar, mas também eu trago oportunidades, a qual nem o meu cliente sabia. Sim, acho que é o entendimento de todos aqui. Sim. Então, agora eu queria entender, assim, que nem dentro de folha, quando eu faço o risco, eu tenho, eu posso buscar oportunidades ali. Sim. E isso traz muita abertura de novos negócios. E não ficar mais travado, né? Justamente. Quando a gente fala, por exemplo, de avaliar, né, os dados que são declarados ao E-Social, a gente, de forma inteligente, consegue consistir se tem pagamento que não deveria sair para o trabalhador, se eu estou pagando uma periculosidade indevidamente, se eu estou custeando uma insalubridade além do devido, porque as normas elas são bem claras.
aos limites, né? Sim. E então a gente consegue identificar se tem dinheiro ali que está saindo indevidamente. Às vezes a empresa ela tá pagando a mais com medo de ser notificada, né? Não precisa. Se ela já cumpre todas as normas, se ela já equipa seus trabalhadores, né? Fiscaliza os seus trabalhadores que eles estejam usando os EPIs, paga aquilo que está dentro da legislação, né? Então, quando a gente olha a parte de riscos, a gente consegue identificar oportunidades, né? São 2 exemplos, mas você pode identificar que às vezes a empresa está fazendo exame demais, né? Tipo, as consultorias também querem ganhar dinheiro, né? Então ela pede para o médico, né? Aí não é uma acusação direta, mas pede para o médico colocar mais exames do que deveria. Isso. Né? Que está determinado. Vamos basicamente o check-up. E aí quando você vai olhar na norma regulamentadora, de acordo com as funções dos trabalhadores, ele não precisa fazer exame A, B, C, D. É dinheiro que está saindo do caixa da empresa. Isso. Né? Então, assim, a gente incentiva a empresa a trabalhar no limite da legislação, sem prejudicar o trabalhador, e aí é onde a gente olha a questão do risco, né? E também sem afetar o seu caixa. Ela precisa ser eficiente, né? E certa, fazer tudo certinho. E é muito importante porque todo mundo que acompanha aqui vai ouvir sempre falar sobre a notícia boa, que é a notícia, olha, você gastou a mais e não deveria, e nós estamos recuperando. Só que uma coisa muito importante que pouquíssima gente, acho que o Lura e o Júnior que viveram da auditoria, né, tem essa visão. Vocês não tinham um viés financeiro, vocês tinham um viés dos fatos. Olha, está correto, não está correto, pode ser positivo, pode ser negativo. Hoje o mercado ele está inflado de consultorias atreladas só a notícias boas. Isso é uma das coisas que, pelo menos a meu ver, me preocupa muito, porque o empresário hoje ele recebe 50 ligações falando que ele tem 200 oportunidades por dia. Só que essas 50 consultorias que estão ligando para ele, nenhuma delas foi lá avaliar se o que ele fez dentro de casa, ele também fez coisas erradas. Isso. Porque o cara pode ter gasto R$10, mas ele, na real, gastou indevidamente R$10 por um crédito, por um pagamento para um colaborador, alguma coisa. Só que na realidade era para ele ter gasto 50 a mais. Ele tem uma exposição, ele deixou de pagar, ele acabou, deixou de cumprir a legislação em outros pontos, não vai isentar o crédito ou o benefício que ele pode ter em recuperar aquele valor que ele gastou a mais. Não, uma coisa não justifica a outra. Mas eu acho que se vale muito de uma visão muito completa para as empresas, que é a parte de compliance, parte de risk, para que o empresário tenha uma visão completa, colocar uma luz sobre todo o problema. Porque só contar a história boa é ótimo. É fácil de vender, é fácil que o cara vai ter a notícia boa, o cara vai trazer dinheiro para a mesa, hoje tá bom, mas o dinheiro deveria ter saído muito mais lá. E eu acho que a função das consultorias hoje tem que ser ajudar o empresário. E ao ponto de falar, olha, a sua margem, que é 6%, ela só está acontecendo de forma fictícia no seu balanço porque você está deixando de pagar isso e deveria estar pagando. Ou seja, o seu negócio não é rentável, por exemplo. Tá? Prestador de serviço que trabalha com aquela tabelinha muito padronizada ali de orçamento, todo mundo tem a mesma tabela, e como é que um consegue ter 500 colaboradores e o outro 5.000? A escala ajuda, mas um faz alguma coisinha, o outro não faz alguma coisa. Então a visão acho que ela tem que ser muito mais completa, e o que a gente precisa hoje é de pessoas. O Isaías comentou sobre tecnologia, isso tudo, e eu acho que um dos problemas e o que está acontecendo muito agora com as mudanças nesse conceito todo é o seguinte: todo mundo está transferindo a responsabilidade para o setor de tecnologia. Então, não é exclusivo da área fiscal, não é exclusivo da área de tecnologia, da área DP, financeiro, área de negócio. Todo mundo tá falando assim, o sistema deu 10 e ponto. Então, eu acho que uma das mudanças
muito importantes que deveriam ter nas empresas é, você valorizar o seu colaborador, você capacitá-lo sem vício em sistemas, porque se ele conhece da legislação, vão ter mudanças, o mundo é dinâmico, ainda mais agora, só que ele tem que saber, acho que todo mundo tá com um papelzinho aqui, ele tem que saber fazer no papel. Quando ele souber fazer no papel, souber criticar o processo dele no papel, aí ele vai conseguir trazer muito mais recursos para as empresas. Então, essa é uma das coisas que eu acho bem interessante, que as pessoas estão viciadas em sistemas. E essas mudanças... Tudo IA. Hoje tudo é chat GPT, tudo isso. E essas mudanças, elas vão alterar o processo. Se o cara do TI fizer errado, ele vai saber criticar? Será que ele vai saber? Então, as mudanças vão ser sentidas muito mais rápido. Vai lá no chat GPT, pergunta a regra, o chat GPT dá a regra errada, ele a regra ele errada. acha que acredita, ele não sabe criticar, então aí o cara da disso, Folha vai lá, o cara da Folha ou qualquer outra área que seja do fiscal, acredita no resultado do sistema e segue o jogo, né, cara? Até a questão é que muito se fala que todo mundo tem automação, todo mundo tem ar, todo mundo tem não sei o quê. Mas na hora de você conversar com a consultoria, é um front page lá que recebe o documento e devolve depois. Isso. Porque tecnologia é uma coisa que eu sempre falei, quem me conhece sabe disso, eu já falei, a tecnologia é um banco de dados. Você tem que ter um envolvimento com um dado. Não um Excel ou um Access, como a gente tinha antigamente, né? Então, nem lembro disso, né? Então, e todo sistema é burro. Mas ele tem que ser parametrizado. Eu vou ser do exemplo que o Luraski deu, né? Tipo, a gente tem um cara que olha de forma mais macro e tem os especialistas aqui na segunda linha, né? Isso. Então, que acho que as empresas erram bastante hoje é justamente não capacitar os seus profissionais, né? Como o Ivan mencionou, e acreditar que tá tudo correndo bem. Isso. Né? Quando você descobrir com essas mudanças que a gente vem acho que quando foi o primeiro SPER, 2010? 12. Desde 2012 para cá é o governo se preparando para estar mais preparado para fiscalizar em massa os seus contribuintes, né? Por isso que chama Receita. Justamente. Não, e se ele automatizar do lado de lá, ele consegue auditar muito mais, né, com muito menos pessoas. Assim como você, que é empresário, quer escalar e vender para mais gente, a Receita também quer auditar mais gente, mais contribuintes com menos auditores. Ponto. Se você olha como a arquitetura, né, do E-Social funciona para servir os órgãos reguladores, você fala, cara, os caras foram muito inteligentes. Com certeza. Antes era um monte de obrigação acessória espalhada, né? O DP reclamava disso, porque tinha que cumprir com todas, né? Não podia esquecer, porque senão era um doado. Quando veio o E-Social, todo mundo reclamou da quantidade de eventos, mas agora diminuiu a quantidade de obrigações acessórias. Mas aí você padronizou a base. Isso, aí pronto. Mas se você, antigamente, há bem tempo atrás, o nosso assunto comercial era, nós trabalhamos no erro da Receita. E isso era uma máxima. E a gente falava porque tinha o erro mesmo. Ela tinha tempo de tratar o documento que eu enviava, a gente fazia retificações, demorava uma eternidade para entender. Fazer um perder-comp em formulário, empresa em São Paulo, fazer um perder-comp em físico, lá no Tocantins, até o... E aí jogava o número ali, ia trabalhando, quer dizer, então eram as variáveis. Então, assim, como eu e o Luraski, nós pegamos esse período mais... O Luraski nem foi, porque o Luraski sempre foi de auditoria. Eu já vim mais para a área de verificação de crédito, então a gente pegou coisas que a gente fazia ali e tinha que ser feito para rodar. Ok. Agora, quando eu trago hoje, eu sempre fui adepto da área de tecnologia. Por quê? Porque eu sempre imaginei que a Receita um dia ia melhorar. Sim. E se você ficar defasado, você não vai atender. Você não vai acompanhar. Eu acho que o que acontece hoje é que tem muita gente falando que tem, mas não tem. Opa! Então a IA, ela não vai ser salvação de tudo. Não. Ela vai ser assertiva em alguns pontos, em outros pontos não. A IA, ela é usada para você aumentar a sua velocidade de entrega, mas você não pode confiar o resultado dela. Sempre meio. Dela. Ela tá fazendo. Não pode. Tanto é verdade que é engraçado isso, né? Eu passei por um monte de empresas de consultoria, auditoria afins, né? Mas o único lugar que tem um modelo de relatório, um modelo... como é que eu vou te explicar isso, você que está me ouvindo?
É o único lugar que tem uma coisa que se enxerga o pano de fundo de uma coisa oculta, ou seja, o ponto cego da operação você só vai chegar na RZ3, e não é merchandising não, mas você só vai chegar aqui. Então aqui tem, em todas as frentes de trabalho, uma coisa chamada one page de ponto cego. Nos outros lugares não tem. É o negócio do cubo, né, Loura? Exatamente. É a aresta do cubo que você não enxerga quando você vira o cubo no 3D. Então, isso tem aqui, não tem nos outros lugares. Olha que eu sou velhinho, né? Já tenho 35 anos de carreira, então passei por um monte delas. Não tem isso. Sempre tem aquilo que o Ivan falou. Essa parte é boa, isso é legal, tudo que é bom. Lógico, mais fácil de vender. Mais fácil de vender. É mais fácil de vender. Todo mundo gosta da boa. Mas o que a gente montou do lado de cá? A gente montou vários modelos de parte funcional. Então a gente não considera o dado exposto como verdade. Então a gente reperforma esse conteúdo, a gente reperforma o conteúdo para ver se faz sentido aquele valor. Tá 10, será que deveria estar 10? Será que nos parâmetros necessários para gerar este dado está correto? Hoje, por exemplo, a gente consegue analisar as convenções coletivas no Analyse para fazer a parametrização do Analyse. Eu tenho IA para fazer isso, nós temos um prompt, temos. Só que hoje o nosso prompt, qual que é, por exemplo, uma grande diferença, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas o podcast é nosso, então temos que puxar a sardinha para o nosso lado. Tem que falar bem da gente. Verdade. Hoje você vai falar assim, eu tenho um chat GPT, que é o melhor engine aí de IA, generativa, ele vai conseguir olhar a internet inteira. Só que quem hoje no Brasil tem mais de 4 teras de dados para determinar estatisticamente IA, gente? Cresce um pouquinho aí, mas IA nada mais é que estatística, gente. Ele vai usar métodos matemáticos, organizar aqueles dados e, por estatística, te dar um resultado. E a vantagem é que ele consegue analisar milhões de linhas que um humano demoraria. Só que, se eu for para a internet para tratar de um assunto previdenciário, qual dado que existe na internet de previdência hoje, de empresas, para comparar banana com banana? Não tem. Por exemplo, o nosso produto é muito diferente. Por quê? Porque eu comparo banana com mais um cacho de banana gigantesco, tudo anonimado, tudo aquela coisa toda, mas para falar, olha, o que é dado público eu estou comparando, mas eu vou comparar você ainda com uns contribuintes ou pessoas parecidas com você para ver assim, tá correto, mas não tá de acordo com o que o mercado faz contigo. Então, tem alguma coisa estranha, tem uma eficiência, uma ineficiência, você tá muito bom perto dos outros, porque às vezes o empresário também chega e fala, não, minha empresa tá ruim, você vai comparar ele com os dados, você fala, cara, você tá bem pra caramba. Isso. É o seu negócio, o mercado que pode estar acabando com esse tipo de produto, alguma coisa assim. Verdade. Mas você tem uma boa gestão. Da sua cadeia produtiva. De vez em quando eu acho que às vezes tem bons empresários que estão se achando desvalorizados, mas são bons empresários. Tem no Brasil, principalmente, né, que não ajuda em nada para o cara ser empresário. É muito difícil, né? Tem cara que fala, pô, minha empresa tá ruim, que não sei o que lá. Você chega lá, você fala, cara, não tá ruim. Tá ruim não. Não tá ruim, se eu comparar com outros caras no mercado aqui, e aí você consegue ter uma riqueza melhor, extrair mais coisas. Gente, tudo é base de dados, estatística. Se você trabalhar com a internet inteira, a IA, eu tava brincando com o Boresca, a gente tava dando um exemplo aqui de chat GPT outro dia. Se você fizer uma análise de notícias de pneu e jogar para a internet inteira, você pode ter um pneu de carro, você pode ter um pneu de uma automação, você pode ter um pneu de um trator, você pode ter um pneu... A própria IA, você tem que começar a imitar ela. Direcionar. Você tem que direcionar ela. Tem que saber fazer pergunta. Tem que saber fazer perguntas. As pessoas não sabem fazer as perguntas. Tanto que tem a engenharia de prompt agora. Até o problema de estrutura de quem está perguntando. Se ele não tiver a competência para perguntar, para criticar, o que é mais importante hoje é o pensamento crítico. Porque você fala assim, não estou desvalorizando nenhum desenvolvedor, mas se você tem um pensamento crítico, tem uma noção de lógica, você consegue construir um programinha rápido ali no prompt junto com uma IA te ajudando. Sim. Né?
Você pode não ter a competência de fazer da melhor forma, com a melhor performance, dentro da melhor estrutura, né? Que determina talvez vamos dizer, Boas práticas, as boas né? práticas de desenvolvimento de sistemas. Mas você consegue cuspir alguma coisa ali. Isso. Só que se o cara não conhece do que ele tá falando, ele não sabe criticar o que a IA tá te trazendo, cara, vai sair porcaria. Por isso que a especialidade da parte funcional é importante. É importante. Você sabe que é cultura. Que a gente veio de uma estrutura que a gente ganha ponto por responder e não perguntar. Você vai lembrar disso, quando nós estávamos na escola. A escola batata. A escola te perguntava, quem respondia ganhava ponto. Agora, o cara que perguntava, não. Cara chato perguntando. Porque o cara que pergunta é o cara que sabe fazer a coisa e aí ele aprende. É porque dentro da RZ3 hoje, nós temos aí o que a gente brinca que é os dinossauros junto com os mais novos. Né? Aqui realmente ficou bem. Nós nem combinamos, né? Nem combinamos, mesmo. Então, só que a gente traz uma versão, eu até brinco com todos aqui nos corredores, eu conto alguns eventos que aconteceram comigo, e até o Luraz também faz essa mesma ação. Por quê? Para as pessoas sentirem como que era antes, porque a gente fazia no papel, era no dedo. AC e DC. Tipo assim. Então a gente fazia no dedinho ali. Então nós temos uma visão da coisa um pouco diferente. Sim. Eu lembro que nas primeiras versões de todas as ferramentas que nós tínhamos, era muito claro isso. Era o Ivan ou outras pessoas conversando com a gente para tirar a dúvida para que aqui extrair conhecimento de vocês. E eu entendo dessa maneira. Eu acho que o cara da programação, se ele quer se especializar, ele começa a ter opinião. E a opinião dele, aí ele esquece da ferramenta. Ele começa a trabalhar a opinião. Então ele tem que ter o entendimento da máquina. Nós conhecemos aqui algumas pessoas que eles têm muito conhecimento de máquina. E você vai falar com ele e ele fala assim, não, já conheço coisa mais nova. Isso que você está trabalhando, que você está achando que você está abafando, isso aí já está ultrapassado. Agora, ele não tem o conhecimento de negócio, né? Do que você quer. Mas tecnologia, só que pouquíssimas pessoas de tecnologia vão resolver ter problemas de tecnologia. A grande maioria vai utilizar a tecnologia para resolver problemas de outras áreas. Sim. Eu até passo para os meninos aqui, quando a gente tem uma fábrica de software aqui, tá, gente? E tem os meninos novos também. Tem os júniors que entram lá. Eu até brinco com eles. Eu falo assim, se vocês querem viver de tecnologia, você tem que caminhar para infraestrutura. Porque aí você vai viver tecnologia, cloud e essas coisas. Se você quer virar desenvolvedor, se você quer virar alguma coisa, você tem que saber, obviamente, uma parte de tecnologia, só que o que vai diferenciar você no mercado é saber criticar o que te pediram. E isso não é de tecnologia. Fazer um if, fazer um while, fazer um post, fazer um get, para eles é simples. Só que o que vai diferenciá-los de um cara sênior para uma pessoa que com R$20 pagou um curso na Alura, por exemplo, que é uma plataforma de curso, que vai fazer if else. É saber falar assim, olha, eu preciso fazer isso porque o cara pediu isso. Então, a tecnologia, ela vai ser um meio para resolver problemas de outras áreas. Gente, meu filho de 14 anos tava me explicando o que é o while. Tá vendo? Ele tava me explicando para que usa o for, que é uma lista, que ele tava estudando, ele colocou na cabeça dele que ele queria aprender a programar jogos. Tá. Aí eu comprei um cursinho pra ele lá e ele tá fazendo o curso todos os sábados. Ele é regradinho, tá? 3h30 ele já pega o computador, vai ligar e... Aí eu falei, vou fazer algumas perguntas pra ele. Cara, ele explicou direitinho. Eu falei, pô, que show isso. Se ele entender a regra de negócio, ele constrói alguma coisa. Não tem a dúvida. É o grande segredo. Essa relação, então assim, a relação da inovação que nós estamos passando, que para nós não é segredo, né? Então, acho que desde antes do Ivan entrar, do Isaías entrar, que eles já são os mais novos, a gente já tinha uma relação com a tecnologia muito forte, né? Então acho que só intensificou, né, João? Ele sempre foi baseado, a pedra fundamental foi a tecnologia, do que a gente tinha na época, né? Então vamos trabalhar com IA, porque não tínhamos a IA, mas a gente tinha o que tinha de posicionamento. As possibilidades à época eram utilizadas, né? Isso vem da cultura. Engoliu o Excel, né, Júnior?
a cultura que nós viemos. Então, nós tínhamos aquela mala que a gente ia fazer, né? Ia fazer os De corrupto gigante. Parecia representante de laboratório, né? Então, Vendedor de... Pior, acho que arrumava, como que chama aquilo? Sifão de pia. Que era uma mala gigante, do cacete aberta, assim, 2 palmos. Eu lembrei do filme do Will Smith, que ele vendia, acho que negócio de fazer raio-x, sabe? Isso, é aquela mala. Gigante. E aí você vem com esse entendimento, primeiro no básico, aí depois você vai ao... Então, hoje, Horácio, eu te pergunto o seguinte, essa inovação. Então, eu olhava algumas ferramentas há algum tempo de engines aí, engines fiscais, contábeis, era até 2 milhões, 3 milhões. Hoje, acho que não tem mais, eu nem sei, né? Mas acho que não há mais essa questão. Então, você hoje, a área de tecnologia, ela é primordial, é essencial, porque você tem o órgão regulador também se atualizando e também trazendo tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho do lado de cá uma gama de tecnologia que está fazendo alguns preços, não só da ferramenta, como da entrega da consultoria, também cair. Você entende que isso daí está existindo, até porque pelo processo de auditoria, de todo aquele processo que a gente vem carregando, isso é emblemático, né? Porque você tem um leque de negócios muito forte. Gigante. E ainda vai ter coisas que a gente não vai conseguir colocar 100% lá. Não tem que fazer ainda alguns entendimentos que eles são lógicos, né? Então, vou dar um exemplo. Já não te tira da... Tá bom. Mas vamos lá. Quando eu falo de planejamento sucessório, um planejamento tributário, um planejamento patrimonial, não é uma coisinha que você tira da prateleira e coloca lá e fala assim, isso aqui serve para você e serve para todos. Eu não replico isso. Eu tenho que pegar e entender. Eu vou fazer para o Isaías, tá? O que o Isaías tem, o que o Isaías precisa e quais as necessidades que eu vou aplicar para o Isaías. Societariamente. Você não replica se você quiser fazer bem. Isso. Se você quiser fazer bem, né? ele tem que ser avaliado com criticidade. Então, por favor, agora. Hoje é o que nós estamos falando, né? Então, assim, a tecnologia ela vem para nos auxiliar, mas ela também vem para derrubar um monte de coisa. Vem, mas assim, são 4 fatores que você sempre vai usar. E o segredo está nos 4 fatores. Se você não tiver esses 4 fatores, esquece, Qualquer tipo de coisa que você faça, você tem que entender de processo. Você tem que entender de pessoas, tem que entender de tecnologia e tem que entender da estratégia. Se isto aqui não estiver alinhado e simétrico, esquece. Pouco importa. Por exemplo, você pode colocar uma tecnologia maravilhosa, mas isso aqui não, esses outros 3 estiverem assimétricos, não vai funcionar. Então é assim, é que nem eu brincava no passado e falava assim, mas tem tecnologia mais importante, eu vou usar aquela tecnologia, vai melhorar tudo da minha vida. Não vai, quer ver? Tem uma brincadeira que a gente fazia, que era o seguinte, na época que veio toda a parte de SAP, e veio a versão 2, depois a 3.0F, e veio 4, e foi subindo isso, a gente brincava assim, imagina que você está numa estrada, e aconteceu isso, quase que verdade isso, né? O cara está na estrada, andando de Ferrari, tá no interior, então ele passa pela estrada lá. Aí ele vai num puta pau, tá 200 por hora, aí de repente ele vê um monte de galinha lá na frente, ele sai buzinando, um monte de galinha, as galinhas abrem e passam. Ele olha no retrovisor e fala assim, caralho, tem umas galinhas correndo atrás de mim. Ele olha no retrovisor, ele tá 230, as galinhas estão correndo atrás do cara. Aí ele fala assim, não é possível. Aí ele fala, não, tô indo quinta, vou colocar a quarta e vai embora. Reduziu e vai. 250, as galinhas vão sumindo, mas tem umas 3 ali correndo atrás dele. Ele falou, não é possível. Então ele reduz e vai embora. Quase 300 por hora, ele olha no espelhinho, acabou as galinhas. Não tem mais galinha. Aí ele para, continua andando, fala, cara, essas galinhas não é possível. Para o carro e volta. Nunca viu uma galinha correr tanto. Ele volta, chega nessa fazenda e vê assim as galinhas, um puta pau, galinha correndo pra tudo que é lado. Aí ele vê o fazendeiro lá, fala assim, cara, deixa eu te contar, o que acontece com essas galinhas, bicho? E as galinhas correndo pra tudo que é lado. Eu falei, aqui, você não vai acreditar, a gente tem uma religião que a gente só come pata de galinha. Patinha da galinha, coxinha. Aí o cara falou assim, o que tem a ver uma coisa com outra? Então, nós somos em 4, e somos em 3 aqui, eu, meu filho e minha esposa. Então o que a gente fez? Tinha que matar 2 galinhas e uma sobrava, porque a gente só comia as perninhas da galinha. Então o que a gente fez? Fez uma simbiose aqui e criamos uma galinha com 3 patas.
Pô, isso é fantástico. Vou ligar para meus assessores e vou mandar via Rede Globo. Pô, vamos abrir uma empresa. Mata uma só, pô, faz um IPO e tal. Falou assim, me conta. E o sabor? Ele falou assim, sabe que eu não sei? A gente nunca conseguiu pegar nenhuma. Então, isso daí é exatamente isso. Puta tecnologia, um puta negócio sensacional, mas não serve para nada. Você tem que resolver o problema. Tem que resolver o problema. Você pode ter um produto que não seja a melhor experiência para o seu usuário, mas se você não resolver o problema, cara, nada serve. Nada serve. Pode ser o melhor produto, mais bonito. Por isso tem que ter processo, pessoas, tecnologia e a estratégia. Se tiver isso, cara, você faz qualquer coisa. Então, tecnologia é um habilitador. Ele não é o ponto. Ele exponencializa. Exatamente. Potencializa. A IA, né? A IA hoje, ela consegue te dar análises que você teria que ter horas. Cara, muito. Exatamente. Não, e o cara tem pessoas. Que você saiba fazer a pergunta certa. Mas ainda tem assim, tem coisas que a IA faz hoje, bem feita, né? Que você não conseguiria fazer humanamente. Você tem pontos, avaliações que ela faz, padrões que são identificados que humanamente seria impossível o cara analisar 1 milhão, 2 milhões de registro e conseguir identificar um ponto fora da curva. Para IA é fácil, porque é estatística. Ela consegue avaliar tudo isso daí. Mas eu acho que é um entendimento da ferramenta. Você está procurando isso. Mas agora você também não pode generalizar tudo que você vai fazer. Que eu acho que é onde as pessoas erram. É a mesma coisa, que a gente está falando do exemplo do Ferrari. A Ferrari, se você bater lá na porta, eu quero comprar a Ferrari mais cara. O cara fala assim, não. Não é assim. Você vai primeiro começar pela básica, pra depois você ir crescendo. E você não pode mexer no carro, né? Isso, mas isso também. Você pode mudar a cor, você não pode mudar a roda. Então, o que acontece? Só que você não vê anúncio de Ferrari em canal aberto, raramente você vê em revista, mas você sabe que ela tá lá. E a distância, e também assim, né? A maioria dos caras que compram um Ferrari bate logo depois. Por quê? Porque ele desliga o controle de velocidade e sai acelerando. De tração, né? Tração, ele perde e enfia a cara no poste. Entendeu? É uma coisa, porque você tem tudo na mão, sim, mas você não sabe usar. Assim como você tem hoje, por exemplo, um cara que usa um sistema da TOTS, vai adorar, um cara fala, esse negócio me atende perfeitamente, e tem um outro que fala, eu vou embora desse negócio, que não funciona. Mas é o mesmo sistema, às vezes é o mesmo segmento. O que é? Será que as pessoas souberam parametrizar a tecnologia para que ela conseguisse desempenhar a melhor forma? Então, mas isso sim, muito, já é até, quem me conhece já sabe disso, que em vários lugares, alguns clientes perguntavam para mim assim, qual que é o melhor RP, qualquer um, desde que parametrizado com... E eu já vi esse AP que não tinha, o presidente da empresa veio e falou para mim assim, o meu controlador aqui de CMV é o Rogério. Eu falei, mas e o módulo? Não tem módulo. Eu falei, como não tem módulo? Tem módulo. Ele falou, não tem módulo. Aí o módulo era o Rogério. Quando eu sentei para almoçar com o Rogério, eu falei, Rogério. Ele falou, não vai me atrapalhar a minha vida, hein? Me deixa aqui em paz. Deixa aqui em paz. Aí eu olhei e falei, não vou atrapalhar. Mas, então você fala assim, o cara gastou uma fortuna em um negócio, mas só depende do Rogério. Podia perder o Rogério. Ferrou. Mas o Rogério é um profissional que vai se adaptar muito com as mudanças. Com certeza. Porque ele não depende de sistemas. Para ele não seria tá aqui, uma burocracia. Ele vai falar, não, vamos mudar uma vírgula ali, mudar um negócio aqui, a gente vai montar uma planilha agora diferente, porque eu sei como funciona no papel. Dá pra fazer um marketing com isso. Eu fui numa palestra. O risco é que se o Rogério sumir... verdade, temos um problema. Ficou doente, né? Deixamento, nada padronizado. Tá bom. O país de origem não fica sabendo dar uma informação. Uma vez eu fui numa palestra, o repórter da Globo, o Cleiton Conservani, ele estava falando, eu já contei isso para vocês, que vocês já sabem, que é o cozinheiro paquistanês. E ele falou assim, isso serve muito para projetos de tecnologia. Ele falou assim que ele ficou 2 anos preparando para subir o Monte Everest. E quando chegou lá no topo do Monte Everest, tinha lá que tinha que contratar os caras que eram os paquistaneses, para carregar a mochila e contratar um cozinheiro. Tá bom. Subiram em um certo lugar, né, e todo mundo contrata esses caras. Chegou um determinado momento em que o Conservani ficou olhando e falou assim, mas o cara só cozinha com uma mão, só com a esquerda. Aí o cara disse, porque a outra ele vai no banheiro e eles não se limpam. Então era o ficou bom. Aí ficou bom, né? Aí você imagina que é o seguinte, gosto ímpar. Aí entra o processo em que você não dimensiona. Ele falou assim, nós gastamos 2 anos
compramos melhores materiais, né? Uma equipe alemã, ela foi lá e era uma equipe de 12. Os 12 saíram carregados com um problema de estômago estomacal. Por quê? Porque o paquistanês deles usava as 2 mãos para limpar lá o negócio, para fazer. Olha que louco isso. E tinha uns assim que não tava conseguindo chegar nem no acampamento base. Entendeu? Não seguiu o processo. Então, aí ele tava o cozinheiro deles. Quando você tem uma análise de processo e você não mapeia ele 100%, você vai achar um cozinheiro paquistanês. Que ele pode ser o impacto do seu projeto ir para casa do chapéu. Aí você entra assim, tá, o cozinheiro paquistanês está em que fase do meu projeto? Aonde que ele entra? Todas. Então hoje aqui nós vamos falar de projetos de auditoria. Nós temos mapeado. Hoje nós fazemos que nem M&A. O nosso M&A não é um M&A simples. Nós não podemos M&A para qualquer coisa. Nós analisamos antes de assinar um contrato com o cliente. Isso mesmo. Por quê? Tem o tal do cozinheiro paquistanês. O Analyze, ele traz o cozinheiro paquistanês que o cliente não sabe. Ele tem lá o cliente, ele tá... Gostei disso. Cara lá, mas ele não sabe, e a gente traz. A recuperação de crédito também. Então, vamos lá. Eu vou fazer recuperação de crédito de uma base que eu não fiz. E que é uma base que não foi auditada. Uma empresa média. Claro. Ok? Então é o seguinte, se tá um RAT errado, se tem um FPAS errado, se tem dados ali errados, eu vou carregar isso para dentro da minha operação. Sim. Então isso não é um problema que eu possa administrar. Por quê? Porque eu não fui contratado para auditar. Eu fui contratado para trazer crédito para a empresa. Sim. Agora, quando a gente entra em auditoria, também tem as limitações de contratações. Então, isso. Eu contratei auditoria para quê? Eu contratei um PPA, um trabalho de escopo limitado, ou um 31/12. 31/12, o cara vai dizer, pô, mas como é que a minha auditoria não pegou o crédito lá? Não pegou porque não é não é fluxo de caixa, sim, é saída de dinheiro, entendeu? Então, hoje, a gente está mitigando, trazendo para a mesa o cozinheiro paquistanês. Isso mesmo. Porque o cozinheiro paquistanês hoje eu trago ele na entrada. Então eu tô trazendo assim, você tem um cozinheiro paquistanês e vai me dar problema. Isso. Não só para mim, quanto para você. Você sabe que você tem? O cliente fala, não sei. Aí eu vou te mostrar quem. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá usando as 2 mãos, hein? É boa. Tá aqui a foto. Então, é as relações que a gente tem do dia a dia. Por isso que eu tô falando que o cenário hoje, ele tá um tanto quanto complicado, porque pelo tempo de tributário que eu tenho, eu nunca vivi o que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, assim, é muita gente querendo fazer coisas que não tem como você viabilizar. Então, você olha e fala assim, gente, não é... E outra, não é só na área de recuperação de crédito, tá? Eu falo em parte de folha, em questões também de auditoria, sucessão, o que for. De sucessão, de M&A, a pessoa querer falar assim, não, eu quero vender a empresa. Tá, mas quer vender a empresa por quê? Não, eu quero vender a empresa. Aí você vai ver, a empresa não tem como ficar de pé. O cara tem 1000 processos trabalhistas, o cara tem um monte de coisa. Você fala assim, cara, não tem como você fazer isso. Acho que uma coisa que tá acontecendo também é todo mundo é especialista hoje. Isso. Todo mundo é bom, todo mundo é o expert, o melhor do mundo. Assim como a gente montou um podcast aqui numa estrutura rápida. Sim. Você tem hoje qualquer pessoa com acesso a um celular, ele consegue fazer um vídeo, criar uma persona e ele fazer... Acho que assim, quem acompanha o mundo digital e quem vê o podcast normalmente está mais no mundo digital. Já tem as fórmulas já. Se você fizer um vídeo todo dia, durante 30 dias, você vai ter sucesso. Você consegue criar a audiência para aquilo. E o grande problema hoje é que, assim, estão criando audiências para muitas pessoas que não sabem o que estão fazendo. Ou tem uma visão muito superficial do que é. Eu entendo disso aqui e falar... O Gura fala bastante, né? Quem conversa de salão, né? Eu ouvi falar que alguma coisa assim. E a pessoa ouviu falar em algo e ela toma aquilo como verdade e acaba passando para outro. E aí um empresário ou um amigo do cara fala, pô, isso aí se torna verdade, a fake news, né? Não a fake news, mas uma informação muito rasa. E aí, acho que a grande diferença, que é a pauta nossa aqui, eu ouvi falar que a reforma tributária vai atrapalhar sobre isso, e aí o cara fala, pô, mas então preciso mudar tudo. Cara, não é assim. A dinâmica tá muito mais moderna agora.
A dinâmica da mais moderna, por quê? Porque o resultado da sua ação está sendo analisado mais rápido. Então, hoje, o prazo decadencial era assim, 5 anos até hoje, de tributo, contribuições. Só que, cara, você tem hoje uma análise em 60 dias. Sim, ó. Então, não é que a legislação mudou nada. A Receita está muito mais severe em fazer a análise daquilo que você declarou. Nem segue, ela está sendo eficiente. Ela está sendo eficiente e você está gerando muita informação. E eu falo informação não só para o fisco, para órgãos regulamentadores. Você tem informação de mídia, você tem empresas que são uma indústria que tem praticamente uma agência de marketing criando conteúdo lá. Mostrando tudo que tá acontecendo lá dentro. E se o cara fez um vídeo lá que atrapalhou a imagem do cara? Pô, acaba com o negócio. Então, para mim hoje as mudanças existem, só que a grande complexidade do digital, do moderno as respostas são muito rápidas. E isso é uma preocupação. E isso pode ser a resposta pelo fisco, pode ser a resposta pelo seu cliente, por uma Receita Federal, uma Polícia Federal. Por quê? Porque você tinha relação com um cara e esse cara era sócio de um outro numa outra empresa que não tinha nada a ver com esse negócio, mas você não fez o seu risco, você não fez uma árvore hiperbólica ali. Se o cara tem dizem, né, que você conhece todo mundo a cada 6 camadas você conhece todo mundo no mundo, né? Você tá ligado a todo mundo, em qualquer cidadão no mundo. Será que em 6 camadas da sua empresa tem algum problema? Então, assim, a dinâmica tá muito moderna, muito mais rápida. Dinâmica é rápida, obviamente, né? Mas acho que o resultado das nossas ações estão sendo sentidos mais rápido. Então, eu acho que esse ponto, a superexposição em todos os aspectos. Mas a superexposição, ela está trazendo um perigo, porque, vamos lá, alguns setores, eles estão fazendo trabalhos e contratações não baseado em dados. Então, ele não pesquisa, ele não analisa, ele faz pelo relacionamento. Então, muitas vezes já nos deparamos aqui com algumas empresas, alguns clientes falando assim, mas deu problema aqui. Aí você, vamos entender quem você contratou? Então, vamos lá, você contratou uma empresa que tem 5 mil reais de capital social. Ela é simples, ela está no simples, ela não tem os próprios colaboradores, elas não é registrado. Tá no nome de um laranja. Você vai tirar a certidão, a certidão não sai. Então, ele não tá pagando o tributo. Ele tá te recuperando o tributo e tá te trazendo 10 milhões na mesa. E a pessoa acha que isso vai dar certo? É claro. Vou dar um exemplo, Júnior. Hoje eu fiz uma reunião com um cliente e ele nos contratou para corrigir alguns dados do E-Social. Tá. Por quê? Ele contratou um outro profissional. Olha a conversa como foi. A gente mostrou o escopo do trabalho e tal. Eu falei assim, nós vamos recuperar os dados, mas se eu precisar dessa informação, eu vou te mandar um e-mail e você vai ter que me passar, né? Que seria as datas de pagamento. Isso, né? Não é divino. Algumas coisas se baseiam em dados. A gente consegue, outras não. Tá fazendo isso ainda não tá. Aí eu falei pra ele, eu vou te mandar os dados que eu preciso. Então, você me manda com certa antecedência que eu vou ter que contatar o outro cara que fez o trabalho aqui, ele que excluiu esses dados, né? Pra ele nos ajudar. Isso é o cara responsável pelo DP. O especialista, né? O especialista que excluiu os dados do cara. Sensacional isso. O especialista não tava na reunião. Era o responsável mesmo. Responsável técnico pelo RH. Aí eu falei, tá bom, mas fica tranquilo, porque só se eu não achar, eu vou te contratar, tá? Mas é o que você falou, você contratou uma pessoa que às vezes não vai conseguir responder por aquilo que ela tá fazendo pra você, né? É verdade. É complicado isso, cara. Dá numa posição de transformar todos os outros na mesma condição que aquele. Né? Então, que nem já tava... Colocar todo mundo no mesmo saco. Eu falei essa semana aqui, que em uma reunião que eu fui, algum tempo atrás, quando eu sentei uma empresa grande e tinha 8 pessoas na mesa. E o diretor não tinha chego. Quando o diretor entrou, ele olhou para a equipe e falou assim, coçou a mão e falou assim, vamos ver a mágica do cidadão aqui. Aí eu já parei, olhei e falei para ele assim, o senhor tá me vendo de cartola?
eu tô com capa, eu tô com bengala. Ele falou, não. Eu falei, então o senhor começou de forma errada. Eu falei, porque eu não tô trazendo mágico. Eu falei, até porque eu não sei se o senhor tem alguma coisa pra fazer. Eu falei, então, ele falou, não, desculpa. Eu falei, porque tem um lado profissional que saiu do limite. Esqueci. Aí ele olhou e falou assim, desculpa, vamos voltar atrás, então vou começar de novo. Eu falei, ok. Entendeu? Por quê? Porque não tem jeito de você inventar a roda. Sim. E hoje em dia, eu até falo que é bom. Porque a receita, quando ela fica mais celery, ela fica mais assertiva, ela fica mais Nivela todo mundo por cima. Né? Isso. Então, assim, e quem não está fazendo nada, quem não tem competência, não vai se estabelecer. Sim. E aí vai começar a gerar problema. Sim. E a ideia é que, eu não estou falando que eu sou o melhor, mas aqui a RZ3 ela tem uma metodologia a qual a gente não abre mão. Por quê? Porque senão a exposição é muito grande. Sim. Hoje tem fiscal em que ele já te dá o contato com o Ministério Público. Não, eu vou compartilhar. As empresas vão precisar de especialistas, né? O cara tem uma indústria, ele não é um excelente cara do financeiro. Ele vai ter que procurar alguém do financeiro. Pode ser que o cara seja bom para fabricar coxinha. Daqui a pouco o cara vai precisar de um cara de mecatrônica, porque a fábrica, a máquina da coxinha, ele vai precisar de outras, porque o core dele é uma coisa, o cara não é bom em tudo. O importante é saber, né? O que eu estou contratando é bom realmente, né? Vai me ajudar ou vai me atrapalhar, né? Essa é a dinâmica. Mas quando você pega uma empresa de um nível já um pouco mais alto, ele tem o BID, ele tem a área de sim. Então ele tem E tem profissionais, né? Tem profissionais consegue qualificar. Ele nem conhece o seu produto, mas ele sabe criticar, né? Ele sabe criticar e ele sabe que tem aquela régua. Quando você desce um pouco a régua e você começa ali do middle para baixo, aí você começa a ter os cenários que é onde todo mundo gosta de trabalhar. Né? Apocalipse, isso. É o apocalipse. Porque aí eu sei porque eu já falei isso também. Eu falei, não, porque ali é mais fácil. Você fala com o dono, dona sim, ok. Mas assim, hoje, as empresas de qualquer tamanho, uma empresa do simples também, ela tem que ter um mínimo de governança, um pouquinho de compliance ali, para entender que o impacto pode ser muito grande no negócio dela. Eu até falo que a nossa operação, eu me assusto com algumas coisas, porque você vê alguns empresários em que ele senta e fala assim, não, eu fui enganado. Você vê que o cara não foi enganado. Não, Júnior. Mas agora, tem alguns que realmente você sente dó, porque você fala assim, ele não tem o conhecimento, ele precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda. E a situação deu todo favorável para quem tinha uma má fé. E levou o cara naquele caminho. Sim. E aí ele foi. Aí, a partir daquele momento, todo mundo que chegar após aquilo tá na mesma construção. Igualzinho. No mesmo balaio que o outro lá. E por mais que você tente quebrar esse paradigma, você fala assim, não, veja bem. Ele fala, não. Já tô com problema, já, entendeu? Então, quando eu sento em reunião, o cliente fala pra mim assim, não, eu conheço um monte de gente que teve problema com isso. Eu falo, e não duvido, porque eu sei que tem. E muitos chegam lá e falam, não, isso aí não existe. Não, existe. Muitos empresários estão com problema porque foi feito coisas que não deveria. Não é que não deveria. Não poderia passar na cabeça. Mas, gente, tem que fazer uma analogia muito simples. Desculpa te cortar dessa. Se você comprar um carro da Ferrari, ele é um carro excelente. Você levou ele para fazer manutenção no Zezão. O Zezão pegou e colocou uma peça do Escort. Deu problema, mas é o problema da Ferrari ou é o problema da manutenção do cara que contratou? E quem levou o carro no Zezão? E às vezes você, assim, se você tá contratando o Zezão, nada contra o Zezão, gente, pelo amor de Deus, o Zezão pode ser muito eficiente, mas ele pode ter um limite de competência. Olha, no Escort ele é ótimo, mas na Ferrari ele pode não ser ótimo. Ele pode crescer e chegar na Ferrari? Pode. Só que, cara, se você quer ter Ferrari, você vai ter o custo para ter a Ferrari. Não adianta. Vai ter gente que vai querer fazer o mesmo trabalho por 1% e o outro que vai querer fazer por 20%. Entendo. Tem o cara que vai querer fazer só para ter o logo. É o momento do cara, o cara tá começando, tá fazendo aquela coisa, tal, mas o cara é incompetente porque tá começando? Não é incompetente, mas o cara às vezes não tem um know-how
necessário abordagem, né? para tal, né? Então, acho que faz muito sentido isso também, né? Se você pagar banana, você vai receber banana. Se você pagar maçã, provavelmente você pode exigir receber uma maçã. Acho que é isso que é bem importante. O empresário também se preocupar com isso, né? Por favor, desculpa. Não, eu ia compartilhar uma informação que eu recebi ontem. A gente foi fazer uma entrega, né? De um settlement de uma empresa de 500 funcionários. Tá bom? A gente apresentou o resultado pro consultor, que na verdade ele está subcontratando, né? Para entregar uma auditoria complementar do que ele já estava fazendo. Ele estava fazendo tipo auditoria de foto, sabe? Aquela auditoria de SST que vai lá, fotografa, pega relatos dos colaboradores. Ele cria uma complementar, né? A gente apresentou para ele e falou, pô, isso é muito legal, vai complementar. E aí, quando entrou na parte das oportunidades, ele falou, cara, esse negócio aqui a gente tem que tomar mais cuidado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu conheço gente fiscal da Receita Federal que falou que a Receita tá pegando empresa que fez o mesmo tema 4 vezes. Pegou uma vez era bom, né? Agora 4 vezes, 4 vezes é tenso, né? Que vitaminada, né? Pegou nota fiscal, lançou várias vezes para ter maior retenção, mudando o valor ali. Então, assim, a Receita pegou. Então, assim, você vê que a Receita, ela tá se... Mas a retenção é errada? Por exemplo? Não, foi a forma que o cara fez. O crédito existe. Aí, é aquilo que o Júlio falou. Às vezes o cara tá sendo enganado. Às vezes ele... né? Não tá sendo enganado, não. Às vezes ele tá pedindo pro cara fazer. E você aqui e você que como consultoria, como fornecedor, tem que barrar essas coisas, né? E aí entra o risco, né? Abrir, você olha ali e fala, cara, peraí. E tem que fazer quem que eu tô me relacionando? Mas tem alguns pontos que também vão ser... a gente tem que ter um entendimento. Então, muitas vezes o cliente, ele tem um apetite a risco. Sim. Ok? Sim. Aí nós, como consultores, temos que entender se eu também tenho apetite ao risco. O risco dele Porque muitas vezes o risco também é complicado. Que nem hoje nós falamos aqui no começo. Eu vou fazer um trabalho, abro lá a empresa, hoje nós fazemos isso. Eu identifico se a empresa teve já pedidos perdecompes abertos, para que eu veja, o live que eu estou fazendo do meu contrato é daqui para frente. Só que você tem aqui 60 perdecompes abertos que você fez com alguém, ok? Não estou criticando, não estou falando nada. Só que lembre, eu vou ter que abrir esses perdecompes para colocar o valor lá dentro, tá? Então por quê? Como o Ivan até, nós estamos conversando um pouco antes, depois do almoço. Eu não coloco o tema, eu coloco o valor. Sim. Então ele vai aceitar. Dá margem para 4 vezes. Dá margem para 4, mesmo tema, você lançar 4 vezes. Agora, de uma forma ou de outra, quando você coloca isso daí, você também tem que entender. Você, houve uma movimentação de 10 milhões, tá bom, e eu vou fazer uma compensação agora de 500 mil. Eu vou ter que abrir tudo isso aqui para colocar 500 mil? Tô fora, né? Não, eu não vou fazer isso. Não vou, porque eu também não sei o que foi feito. E aí, a complexidade é você também saber dar não pro seu cliente. E explicar para ele o porquê do não. Se você explicar, você, a sua exposição é gigantesca perante a isso. E você quer fazer, não faz sentido. Mas tem que falar. Aí é o que diferencia o profissional bom do profissional. Aí é o contador da história boa do contador da verdade. O cara que um caso assim, sabe quem foi? De uma amiga nossa que trouxe um cliente para fazer pra gente montar, estruturar, não uma dívida, mas a captação de recursos para montar uma expansão de fábrica e tal. E quando ela mostrou, olha que engraçado, ela faz o BPO todo nos caras. Então, ela faz o financeiro, contábil, fiscal, folha, tudo. Aí, aquele dedo de auditor, eu falei assim, podre. Aí eu perguntei assim, mas quem que é o cara que estava fazendo a operação financeira? Ah, não, é esse cara aqui. Aí eu olho o nome, é o mesmo nome das pessoas que estão aqui. Mas quem é esse cara? Você já viu esse cara? Não, esse cara só trabalha para procuração. Estranho isso, mas o nome é igual, cacete. Deixa eu ver a documentação do resto. Aí quando eu olho a documentação, eu olho e falo assim, mas esse cara é filho desse cara. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, não pode ser. Não, lógico que é, cara. Aqui, ó, esse cara é filho dele. Aí pega no RISC, eu acho a mesma operação. Aí ela falou assim, gente, mas agora tem um problema. Eu falei assim, qual? Porque este cara aqui tem 4 anos. Eu falei assim, oi?
Então, o cara que está no banco, assinando pelo banco, tomando recurso e sendo fiador, é uma pessoa. É um CPF CPF de 4 anos de idade. Meu Deus, pai. Agora ela tem um problema. Agora ela tem um problema. Nós não, mas ela tem um grande problema. Olha que louco, não fez o risco. Nem passou batido. É surreal isso. E aí, às vezes, o óbvio precisa ser dito e precisa ser validado, né? Ah, não vou fazer isso. Checa. Checa. O óbvio, você fala, nunca vão errar isso aqui. Podem errar. A história do risco dentro do escritório, ele é muito claro nesse sentido. Porque, assim, ele não fez isso. Aí você vai olhar e fala, fez. Ele não fez. Fez. E fez com gosto. Esse cara não pode ter relação com isso. Caprichou. Ele não pode. Eu conversei com ele é tão bonzinho, é tão inocente, né? Aí você vai ver, o cara tem 50 processos trabalhistas. Você fala, cara... É a mesma coisa quando você senta lá e você fala, porque os dados que nós temos do risco é público. Então eu não estou inventando a roda. Nós estamos ali, análise de credit comp, análise de processo trabalhista, quadro societário, se tem grupo econômico. Então, quer dizer, são dados que são públicos. Nós não estamos inventando a roda. Eu já fui um cliente que perguntei, falei para ele assim, pô, como é que o senhor tá? Tô bem. Eu falei, mas só tem um probleminha aqui de PIS e COFINS. Ele falou, não deu não. É verdade. Aí ele olhou e você, mas peraí. Aí tava ele e a filha é advogada. Ele disse, mas, filhão, de onde você tirou esse documento? Eu falei, é público. Aí a filha falou que era advogada, deixa eu ver. Aí você, pai, o dado é público. Aí ele olhou pra mim e falou assim, pronto, agora eu tenho que ficar preocupado não só com a minha advogada, com o meu contador e com o outro que lá de fora, que é o consultor, porque eles não me disseram isso aqui. Entendeu? Então, quando a gente faz a análise de risco aqui, ele traz muito essa realidade de que o cliente também não sabe. E essa mudança na legislação vai alterar o risco rapidamente. Total. E é por isso que é importante o dinamismo aí, as empresas acompanharem, porque o pessoal tá andando bastante com muita mudança. E as empresas irem se adaptando. E isso, né? Desculpa, esse negócio da mudança, né? Acho que recentemente, acho que a portaria 1135, artigo 81, depois me corrijam aí. Da multa. Cara, agora quem transmite obrigação acessória também é responsável. E ela não tinha pesada, pode ser Pra Previdência, né? Previdência, trabalhista, né? É trabalhista, é do Ministério do Trabalho. É R$430, mais 100 e pouco por colaborador. E você errou, omitiu ou atrasou. No limite de 44 mil, imagina. Aí multiplica por todos eles, dá uma cacetada. Caraca, cara. Então, assim, quem faz o trabalho também tem que começar a se preocupar, porque não é só a empresário que vai pagar a conta, mas não. Não. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma empresa, como na margem, né? Como é complicado você não ter isso daí. Tá, eu tenho um software de tecnologia, uma empresa de tecnologia, uma empresa de DP, software de DP. Tá, o software estava disponível, o cara me entregou no prazo porque ele não quis. O software é o responsável pela entrega. Então, mas aí... Então, certificado. Mas aí, às vezes, o meu XML sai com o procurador, como se eu estivesse transmitindo. Sim. Então, como que E aí, como é que eu provo depois que o software estava disponível e ele não cumpriu o prazo e agora ele está com uma ação falando que o software que prejudicou ele, por isso ele teve autuação? Ver o órgão regulador solta. Depois ele vai ver que ele vai fazer isso. Mas como se não fosse uma prática, assim, fosse a primeira vez, né? Então é sério. Isso é novidade. Era legal, Júnior. É mais ou menos a Ferrari voltando a ver as galinhas. Era legal as reuniões do grupo piloto lá do social com o time, né? Que tocava na SAR, porque assim, o pessoal reclamava. Pô, mas se eu entregar, por exemplo, a admissão atrasada, eu vou ser multado, né? E o e-social é complexo, não sei o quê. Aí os caras falavam assim, né? Olha, fiquem tranquilos, que nesse momento o e-social não veio pra multar ninguém, não veio pra notificar ninguém. Tá bom. Aí tinha os caras que eram mais peitudos e falaram, não, então tá bom, então solta uma normativa da Receita falando que isso não vai acontecer. Até hoje não soltaram mas nunca mais, né? Do e-social, do grupo piloto, foi o que foi multado, né? Claro que foi. Então, ainda só. Mas nós temos um conhecido em comum, que é ela da Receita, e numa grande discussão de mesa, assim, final de dia, a gente batendo boca lá, falando. Aí
o homem era bem grandão, ele deu um tapa na mesa e falou assim, vocês têm que entender uma coisa, Receita Federal, ela foi feita para receber, que se ela tivesse que pagar, ela chamava despesa federal. É bem isso, Então, se você tem essa lógica na cabeça, você vai entender que eles vão criar, sabe, um mecanismo para que você faça lá, né? Então, quer dizer, tem muita coisa que ele explica, que ele explica, mas ele não te dá o caminho. Então, você tem que ter um entendimento, né? Então, você tem que correr atrás e saber, porque aí é os especialistas, né? Sim. Então, você ter alguém que desenvolva alguma coisa, mas ao mesmo tempo quem traz a lógica daquilo. Sim. Por quê? Essa lógica também não está traçada só naquilo que ele está colocando. Então você tem que entender todo o mecanismo. Aí você fala, né? ele está falando isso daqui porque lá Isso, é isso que em ele quer. 2010 ele falou que a lei... Então, é por isso que eu falo que hoje, Mas uma coisa de impacto, né? então, hoje o que o Ivan falou é muito engraçado isso, né? Então, você pega ali algumas pessoas de 24, 25 anos, assim, pelo Instagram, por assim, não, a minha experiência, cara, eu me sinto um burrão perto desses caras. Ah, é? Porque eu tenho 58 anos, eu trabalho desde os 14 com contabilidade. E aí o cara, não, eu já quebrei 4 empresas, vai ter 26 anos. Aí eu entro numa dessas reuniões de todo mundo lá falando, eu quebrei 3 vezes, quebrei. E eu fiquei parado. Aí o cara olhou pra mim, e você? Eu falei, cara, eu acho que eu sou aqui o estranho no ninho. É. Aí ele falou, por quê? Porque todas as empresas que eu montei, eu não sei se estão boas, mas que estão funcionando, estão Abertas, né? mas como sócio. Eu não quebrei, não. Quebraram. E não quebraram comigo lá. Se quebrou depois é outro problema, né? Ok? Mas, cara, então hoje, essa história de ter... Eu não tô falando que a pessoa possa ter pouca idade, Não posso não ter experiência. ser competente. Então, mas assim, se ela tiver uma direção, se ela não for genérica, Opa. se ela tiver uma especialidade, eu conheço pessoas que têm, o Ivan e vocês dois, são 2 exemplos aqui. Total. E que vocês têm muita experiência, porque o Ivan é especialista, ele focou naquilo que ele queria. Sim. Então, é difícil alguém duvidar de uma palavra dele. Só que ainda tem a brincadeira do cabelo branco, né? Que ele sofre até hoje. Hoje muito menos. Hoje O Isaías já não pode falar de cabelo branco, porque Já não vai dar pra falar. não tem como ter o cabelo massa. eu tirei. Tirou. Tem a particularidade. Ele tá pintando agora. E o Isaías sabe muito do que tá falando. A Caju, né? A Caju. É caju. Só que ainda a contrapartida é uma coisa bem interessante, né? Então, como você vê hoje, que é a primeira vez na história do ser humano que o mais velho tá aprendendo com o mais novo. É verdade. Então, essa sinergia que tem aqui, ela é muito clara nesse entendimento. Sim. Eu tava brincando, e outro dia o meu neto tava na minha casa, ele começou a fazer um fluxo de uma montagem de uma fábrica. O moleque tem 9, vai fazer 9, né? O moleque começou a montar um fluxo de uma fábrica de bichinho. Cara, ele montou estoque, ele montou alguma... Aí a minha esposa me chamou e falou, vem ver o que ele tá fazendo. Aí eu sentei e falei, tem que cuidar desse moleque. Eu falei, por quê? Porque com 9 anos ele já tem... Mas é porque tem joguinho, Aí o Ivan E aprende. E a minha nora falou, não, ele já tem curso de empreendedorismo na escola. Sim, é. Então, ele já vai vir numa outra, Turbinado. esfera. Não, os meninos hoje aprendem linguagem, não linguagem de programação, mas eles aprendem lógica de programação. Robótica, né? O robótica com o Lego. O Lego Davis ele tem que programar. Não é apertar assim, não é só encaixou. Não, Tem que andar. ele encaixou é o básico, né? Depois tem que fazer a robótica. 9 anos, eu tava jogando bolinha de gude. Comendo areia, né? Puta, comendo areia. Os dedão tudo arregaçado, que jogava bola no descalço. Mas é muito legal. Mas você sabe que isso tem os dois lados, né? Tem um lado bom, porque vai usando todo o cérebro em função daquilo. E tem um outro lado que é muito louco. Por exemplo, sabe por que o Xemil mudou? Vocês não vão acreditar. O Xemil mudou por quê? Porque as crianças não têm a força de pegada. Putz, aqui, né, ó. Não consegue puxar mais. E aí caiu o consumo. Aí foram estudar dados, fizeram um monte de estatística e falaram assim, ué, por que ele não consegue abrir? Porque ele não tem mais força, ele só faz assim, ó, na tela. Ué, perdeu a força, então eu faço assim, né? Porque aí ele consegue abrir, e aí ele toma. Aí voltou o consumo e aumentou a curva. Olha que louco isso. A análise de dados transformou em informação e viu que era melhor ele mudar a embalagem. Muito louco, pra né? voltar. Olha que louco. Mas o meu filho, por exemplo, o Yakult,
Ele não consegue abrir praticamente. Não, porque Eu ensino pra ele, morde, faz alguma coisa, vai pronto, morde em parte de baixo. igual a gente quando era Faz, pequeno. morde embaixo. Igual Morde embaixo, Já dura dente. mais, né? Mais tempo. Vocês estão indo do deporte. A gente abria tubaína no dente, porque era o abridor ou na ponta da Aqui, ó. mesa, faca pra abrir. Isso. garrafa. Mas a gente. Não, A gente tinha abridor, era um negócio também. Não, mas a gente aprende também assim, porque jogava bola na rua, né? Apostando caixa de tubaína. isso mesmo. Era juntar 25 centavos cada um. Mas O resto comprava a caixa, né? mas voltando pra realidade, a mudança naquela época era muito lenta, né? Hoje a mudança tá muito mais fácil. Porque a velocidade dessa mudança, dessa inovação, na cabeça das crianças, elas trazem uma maturidade muito mais cedo. Antecipa demais. Né? Antecipa muita coisa. Então eu lembro que com 15 anos, cara, não tinha, era jogar futebol, não ia virar pipa, era fazer coisas que normal, coisas lúdicas, né? normal. Então assim, hoje você pega um moleque de 15 anos, filhão, Tem alguns que tem um canal no YouTube já e é especialista em negócios que a gente não sabe. isso não é outra. Ou ele é pai também, né, que tem muito isso daí lá ou então o cara tá com sonho do futebol ainda, mas assim, é um mundo totalmente diferente. Que nem eu tô falando. Hoje tem algumas coisas que eles não têm mais força pra fazer. Então, é diferente. Mas eles vão chegar numa maturidade um pouco antecipada. Sim. E essa maturidade vai chegar a alguns problemas em que a gente demorou pra ter. E é um problema mental, porque a gente não é normal, né? Nada, a gente já passou. De enxergar com os olhos. Eu acho até que a gente, assim, né? Visão. Eu acho até o brinco, né? Que a gente ainda tá bem pra caramba, porque a gente não perdeu o réu primário, a gente não foi internado em nenhuma clínica psiquiátrica. A gente passou Então, quer dizer, pelo que a gente já passou. Telex hoje. Você tá brincando, Telex, fax. Então, quer dizer, a molecada hoje, só que isso daí com 60 anos quase. Esse moleque com 20, 25 anos, ele já vai estar frustrado. Não, ele já absorveu uma quantidade de informação que você na sua vida toda não absorveu, né? Verdade. Mas eu acho que, falando tudo isso ainda, mas voltando à dinâmica, eu sofri muito. Acho que quem sabe, eu comecei na área previdenciária, eu tô com 36, há 10 quase 20, com 22 anos. Eu comecei desenvolvendo, né, no começo, o software e tal. E eu lembro que era bem relevante porque era o começo das mudanças. E você teve a 971 e N971 que instituiu as primeiras verbas indenizatórias, alguma coisa de 2009, né? A 971 de 2009. E foi muito legal porque, assim, o Júnior comentou que, você sofreu muito cabelo branco. Na época eu sofria muito porque eu conhecia do assunto, mas era novo. Só que algumas vezes eu falava pro cara assim, e é uma das coisas que eu acho que os caras, a geração mais nova vai usar muito conosco, não que eu esteja velho, mas alguns contadores falaram assim, eu faço isso há 30 anos. E por que você tá falando que mudou agora? Eu falei, porque mudou há 3 anos. Então, os seus 27 anos anteriores, infelizmente, neste cenário, equivale aos meus 3 anos. Verdade. Então, os últimos 3 anos a gente tá na mesma corrida. Você tem outras experiências, você sabe de outros eventos, de outras mudanças, de outras coisas. Só que nos últimos 3, nós estamos juntos. Se eu estudei os últimos 3 e você estudou os últimos 3, a gente tá no mesmo nível. Não adianta falar de outros temas, óbvio. De outros temas, beleza. Vai mudar bastante, porque aconteceu coisas há 20 anos atrás que eu não sabia o porquê que aconteceu. Mas deste tema, em 3 meses. Então, essas mudanças, eu acho que a gente vai acabar não empacando, mas tendo esse conflito muitas vezes. Porque hoje você vai ter alguém que se formou há 6 meses, se especializou em um assunto na reforma tributária. Tem alguém que se formou ano passado e tá defasado. E tem um cara que vai se formar em 2028 que pode ser um especialista porque ele está vivendo o negócio. É muito... É louco isso. Mas é louco isso, porque as mudanças, elas são muito rápidas. E te coloca todo mundo no mesmo patamar. É isso. E hoje aí você vai ter que usar a tecnologia para equalizar isso. Pô, tudo bem, eu tenho 30 anos, mas eu vou me atualizar aqui com a tecnologia para que ela me ajude a ficar igual o cara de 22, porque hoje uma pessoa de 22 anos
Temos mais traquejo. Não, você já viu que os jovens, eles não usam Google, eles já usam a IA para perguntar, para ele interpretar aquelas 30 páginas do Google e dar uma resposta simples. Sim. É muito mais moderno do que... Acho que ninguém foi até a página 4 do Google para buscar uma resposta. Só que você clicava no primeiro link, clicava no segundo link, clicava no terceiro link. Mas na primeira página tem 12 resultados. Mas para mim o conceito de que aí dali são os 12 melhores. Tudo bem, mas... Os 12 pagos. Ou 12 patrocinados. E aí, assim, só que assim, você ainda tinha que ver o primeiro, ver o segundo, ver o terceiro, ver o quarto. Criar uma resposta, uma linha de raciocínio ali e falar, pô, dos 12, dá pra tirar isso daqui. Isso aqui tá legal. Que não é ruim, né, Ivan? Tudo bem, mas... Assim, é isso que as pessoas estão perdendo, pensamento crítico. Mas hoje a IA vai avaliar as 40 páginas e te dar uma resposta. Só que assim, a resposta vai dar certo ou vai estar errada? Provavelmente, uma tendência muito grande é estar correto. Só que hoje, se eu publicar alguma coisa na internet, quem valida? Verdade. Se eu criar um conteúdo... Auditoria de IA. E faz muito sentido. As peças aí no judiciário, algumas coisas, tem muitas que estão usando o quê? Referências que não existem, que foram revogadas, que foram algumas coisas que tiveram mudanças, ou teve vigência por 60 dias e o cara acha que tá vigente até hoje. Isso provisório, alguma coisa. Então, esse senso crítico que eu acho que da última geração, pelo menos a minha, né? Vocês tiveram a vida inteira. Eu tive que aprender a ter esse senso crítico das mudanças, da criticidade. Os jovens não vão ter. Não. E hoje, particularmente, boa parte das empresas são formadas por jovens operacionais. As pessoas estão construindo, tem alguns fora da curva, muitos fora da curva, mas tem muitos que estão acreditando cegamente. E aí eu acho que abre espaço para esse dinamismo, para que as pessoas que têm esse senso crítico conseguir construir tecnologias, facilidades para que as empresas puxem isso daí, né? Bem, acho que a gente já falou por um bom tempo aqui, acho que a conversa foi boa. Acabou. Mas assim, acho que é o primeiro, né? Sim. Que vai ter muitos. Acho que eu até gostei do que foi, como a gente levou o processo, tá? Então, queria que vocês dessem as últimas palavras aí, né? E a gente já chegar para os finalmente. Pode começar por aí. Bom, eu agradeço a oportunidade. Acho que quem está ouvindo aí vai ter os nossos contatos. A gente está à disposição para poder ajudá-los aí no que a gente tem de especialidades. Se a gente não for especialista também, a gente vai indicar alguém e falar assim, eu não sou bom, mas conheço tal pessoa que é boa. Então, procurem os especialistas aí. Não necessariamente tem que ser a gente. Acho que esse papo aqui é bem importante. A gente variou bastante aí, né? Foi em muitos lugares aí, mas a ideia é sempre essa, construir a reforma tributária para bolinha de gude. Tá vendo? Saímos bastante, mas a ideia é ser... a galinha de 3 pernas, tá vendo? Mas a ideia é ser dinâmico e que a gente consiga levar o conteúdo para vocês aí um pouquinho diferente do que aquele aspecto técnico, né? De só ficar falando da tecnicidade, acho que não faz sentido, não é o momento. E conte com a gente aí no que for possível, aí a gente vai poder ajudá-los com qualidade, tá? Isso aí, o intuito aqui é ajudar, né? O intuito é compartilhar conhecimento e direcionar o nosso cliente para a melhor escolha, né? Então, agradeço o momento aqui, o tempo, né? Compartilhar tanto o meu conhecimento como também absorver o conhecimento de vocês, para mim é muito importante. Agradeço aí pela oportunidade. Paciência do pessoal, né? Paciência, porque vocês estão aqui até agora, vocês foram bem pacientes. É verdade, hein? Pra aguentar a gente. Fala sério. Não, eu também agradeço bastante a gente poder compartilhar esse momento. E vai ter uma série disso aqui, vai ter uma série de mais de 1 milhão de podcasts fácil. Porque a gente anda com tudo. Olha lá, ele gostou! Que vocês não estão vendo. Mas ele tá feliz aqui do nosso lado. Agradecer. Mas muito obrigado por tudo. Estamos aqui. Iniciativa do Júnior. Esse gigante aqui. E você sabe que tem uma frase que vocês podem guardar isso para vocês, né? Não é porque ele tá do meu lado, mas. Lembre sempre disso, você que está nos ouvindo, que é o seguinte. Para você enxergar mais longe do que outros homens, você vai ter que subir em ombros de gigantes. Parabéns, queridos. Bem. Agora isso, hein? Tô grandão. Essa é uma iniciativa que eu já tinha
pensei nisso faz muito tempo. Eu acho que a gente tem que transformar isso numa rotina, e, né, para passar o nosso conteúdo e o nosso entendimento do que é o nosso negócio. Né? Então, não estou preocupado com os outros, cada um preocupa com o seu. Né? Então, agradeço vocês aí pela disponibilidade do tempo também e por todo esse processo, né? E virão muitos, tá? Então, agradeço realmente, até porque todos aqui são quase parte da minha família, né? Então, realmente agradeço, muito obrigado, né? E vamos esperar. O próximo a gente vai definir ainda o que vai ser, mas logo logo a gente solta em mídias aí, informando qual o próximo tema. Isso. Ok? Obrigado a todos aí. Tchau. Obrigado, pessoal.